Olá pessoal, eu sou a Bárbara, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, sexóloga e tô aqui para trazer para vocês, a partir de hoje, uma série de vídeos onde eu compartilho algumas leituras importantes que eu considero que a pessoa que gostaria de trabalhar com a área da sexualidade deveria ler. São alguns livros que eu recomendo vocês estudarem ou se apropriarem ou mesmo acessarem para que vocês possam se encontrar com alguns temas que eu considero muito relevantes dentro da área da terapia sexual. Vamos a eles. Hoje eu trouxe para vocês 4 livros e eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês saberem um pouco mais sobre essa temática. O primeiro livro que eu quero trazer se chama Família e Direito. Esse livro é um livro que eu tive acesso durante a minha formação ainda dentro da área da sexualidade, lá nos anos de 2010, 2011, 2012, e ele é escrito pela Maria Cristina Werner, minha professora de sexualidade, a primeira pessoa com quem eu tive contato na área da sexualidade, depois da minha formação dentro da área da terapia de casal. E aqui tem uma série de reflexões terapêuticas e jurídicas sobre a infância e sobre a adolescência. Vejam bem, todas as questões dos nossos pacientes que vão se apresentar na adultez, elas aparecem já na infância, são reflexos de alguma experiência que a criança vivenciou já na infância ou mesmo na adolescência. Então, nesse livro, ela traz uma série de reflexões e uma das grandes reflexões que ela traz aqui está relacionada à questão da ofensa sexual e do abuso sexual. Nesse livro, ela traz exatamente como que a gente precisa começar a diferenciar essa temática. Porque o abuso, ele pressupõe uma permissão. Então, eu abuso de comida, eu abuso de bebida, eu abuso, de compras, ou eu não durmo direito, então eu abusei, não fui dormir muito cedo. Pressupõe uma permissão. Quando a gente fala de abuso sexual, não pode pressupor na nossa comunicação uma permissão. Então, ela propõe a mudança do termo abuso sexual para o termo ofensa sexual, que é o que aparece nesse livro. A ofensa, ela muda a nossa forma de lidar com a temática, né? Então, tem o ofendido, tem o ofensor, tem o negligente. E esse ofendido, ele começa a entender que algo muito profundo dele foi invadido, que uma fronteira muito importante dele foi ultrapassada e que ele precisa realmente se reconstituir a partir de uma experiência terapêutica singular e também de uma mudança da postura, da questão cultural e social que a gente tem com relação ao abuso, de como se dá a ideia de como se fosse permitido. E a ofensa não. A ofensa fala de dor, fala de invasão, fala de sofrimento. Então nós precisamos entender que o abuso sexual, ele fala de sofrimento. Então ele é um livro muito interessante, fala sobre a adolescência, fala sobre a infância e trata desses aspectos mesmo relacionados à questão da sexualidade, né? O quanto que isso se apresenta. Nesse livro também tem uma parte que fala dos focos sistêmicos, né? Ele é um livro sistêmico, tá? Ele fala dos focos sistêmicos do trabalho com as famílias que têm episódio de ofensa sexual. Então, o que trabalhar? Por exemplo, casal parental, casal, conjugal, os papéis de cada um, as fronteiras que foram ultrapassadas, enfim, tem uma série de questões que esse livro que eu recomendo para vocês aborda. Um outro livro, sempre eu vou trazer livros diferentes e com temáticas diversificadas, tá bom? Um outro livro que eu quero trazer para vocês é esse livro da Eve Ensler, que fala dos monólogos da vagina. Então esse livro, ele é um livro que ele vai trazer várias questões, sobre isso que muitas vezes a gente não consegue nem falar, isso que a gente muitas vezes não consegue nem dizer, vagina. Nossa, como assim vagina, E nesse livro, a Eve, ela traz um workshop que ela fez da vagina, Então, claro que tem aí uma questão britânica, ela é britânica, e ela traz um exemplo de uma oficina que ela trabalhou com mulheres, nesse workshop, e aonde ela pediu que cada uma fizesse o desenho da sua vagina, para que as pessoas possam entender que a vagina é única, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é especial e tu precisa ter uma relação saudável com o teu corpo.
começar pela tua vagina, né? Que talvez às vezes as mulheres não olham no espelho, as mulheres não se tocam, as mulheres ignoram que elas têm essa parte, né? Muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que falam, né, que às vezes elas confundem, né, vagina com uretra, onde sai o xixi e por aí vai, né? Então ela traz uma série de situações, né, onde nesse workshop ela trabalhou vários aspectos. Então a própria questão do aspecto do orgasmo, né, ela pediu para que naquele workshop também cada uma levasse um espelhinho, então para poder olhar o seu clitóris, para poder se conhecer, para poder se tocar, e assim vai, né? Olha só, é um livro que eu indico, por quê? Porque na verdade quem quer trabalhar com mulheres, né, precisa começar a entender esse aspecto da vagina, né? E aqui ela fala: minha vagina é uma concha, uma tulipa e um destino. Eu chego e ao mesmo tempo começo a ir embora. Minha vagina, eu mesma. Então tem uma questão aí de identidade que está muito ligada a essa questão feminina mesmo, né? Dessa sexualidade, desse ciclo, né, feminino, dessa potência feminina. Então, Monólogos da Vagina é o segundo livro que eu tenho para indicar para vocês hoje. Um terceiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro do documentário O Incerto Lugar do Desejo. Ele é escrito pela Maria Fernanda Cândido, né? É através de um filme e tem vários autores que falam sobre esse aspecto do desejo. Tem o Clóvis de Barros Filho, tem a Constança Pascolato, tem a Cissa Azevedo, Luiz Felipe Pondé, Lúcia Rosenberger, Nina Pandolfo, Peter Pelbart. Tem várias questões com relação a desejo. Eu quero trazer um aspecto, né, do desejo, né, da questão de trancar o desejo também, enfim, assim, eu quero trazer uma reflexão apenas para vocês verem como esse livro é interessante. Ele não é um livro teórico, ele é um livro para tu poder ler com calma, tu lê ele com interesse, com reflexão, com se apropriar, né? Olha só, o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé fala: o homem é um ser de Eros. Eros é tesão. A melhor tradução para Eros em português é tesão. Eros é tesão, tanto tesão sexual quanto tesão motor, tesão pela vida. E o Clóvis de Barros Filho diz assim: no mundo do desejo, no mundo da natureza, o que existe é o insaciável. É querer sempre mais. A lógica do Eros é a lógica do saco sem fundo. Então é algo que a gente pode acessar, mas que, né, sempre vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque justamente essa insatisfação faz a gente se movimentar em busca de querer mais. Então, eu indico esse livro para quem gosta de uma leitura leve, para quem gosta de uma leitura suave, de reflexões, de várias reflexões sobre a questão do desejo. Olha só, o Luiz Felipe Pondé ainda fala assim: o desejo é desorganizador. É uma força incontrolável que está sempre tentando manter a si mesma. Durante grande parte da sua existência, a filosofia teve medo do desejo. A filosofia surge com o medo do desejo e buscando um ordenamento da vida. Porque na religião grega e na tragédia grega, o desejo é visto como uma coisa que ordena a vida. Desculpa, olha o meu ato falho, que desordena a vida. Esse medo do desejo permanece um pouco até hoje. Então, acho que nossa relação com o desejo no mundo contemporâneo é uma relação de medo e não de reverência. Olha que interessante, né? Vejam. Então, é um livro que eu sugiro assim, é uma leitura leve, gostosa, reflexiva, né? Não é um livro teórico. E agora, o último livro de hoje é O Sexo e a Psique. É um livro britânico e revela as fantasias secretas da maior pesquisa realizada sobre o tempo, uma pesquisa com os britânicos. E olha, aqui fala de várias questões, fala de fantasias,
fala dos relacionamentos, fala de infidelidade, fala de vários aspectos das relações. E a minha sugestão é que tu possa acessar esse livro e possa ler ele com muita dedicação, com muito tempo, né? Fala da frequência sexual dos britânicos, é uma grande pesquisa que foi transformada num livro, né? E aí, olha só, aqui tem uma frase do Freud nesse livro que fala assim: se tivéssemos que conhecê-los, ficaríamos chocados, tanto por seus temas, pela falta de limites e, sem dúvida, pela mera possibilidade de sua existência. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos nossos sonhos secretos, dos nossos desejos, que aparecem sim, né, em vários aspectos e que muitas vezes nos geram uma insegurança, nos geram um medo. Por quê? Algo que vem do inconsciente que nós não codificamos ainda, e o processo de terapia é codificar esses desejos, é entender isso tudo, e que nesse livro aqui traz algumas reflexões. Então a minha sugestão é que vocês possam acessar esse livro, apesar do tamanho dele, ele é de uma leitura maravilhosa, uma leitura muito gostosa, e fala das fantasias, que é um tema que tanta gente precisa se debruçar e precisa olhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento aqui comigo, essa reflexão e essas indicações. Eu vou continuar compartilhando com vocês, vou avisar sempre que tiver vídeo novo. Curte aqui esse nosso vídeo de hoje, te inscreve no canal e eu vou te esperar nas próximas edições do IEFlix com livros. Até mais!